Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico dessa noite, quarta-feira, 17 de junho do ano de 2020. É sempre uma alegria podermos estar juntos nesse horário, aos domingos, às quartas-feiras, onde juntos nós temos adorado a Deus através do estudo da sua santa palavra. Dado a essa limitação, né, de fazermos os cultos através das lives, não é possível que a gente esteja tendo o tempo de louvor, né, esse tempo preparatório para a palavra, dado mesmo as circunstâncias, né, do ambiente, não favorece a gente então fazer uma liturgia completa, né, do culto. Mas sabemos que a palavra de Deus ela é essencial, e aí se nós podemos então dar vez à palavra do nosso bom Deus, isso já é por demais maravilhoso. Então, uma alegria, eu desejo, faço votos que cada um dos meus irmãos estejam bem, juntamente com seus familiares. Deus possa estar cuidando de cada um de vocês. Esperamos ansiosamente, né, o momento que será então possível nos encontrarmos no templo, onde poderemos então cultuar a Deus juntos, com essa comunhão presencial, e dessa forma também podermos então fazer a liturgia, né, mais adequada do culto. Mas estamos satisfeitos, Deus preparou esse meio, né, que é essas plataformas, as redes sociais, para que a gente então possa usar para a glória dele, né? Todas as coisas são para ele, na verdade. Então, você que já está comigo, sejam muito bem-vindos. Nós vamos orar, buscar o direcionamento do nosso Deus, e em seguida estaremos então fazendo o estudo da palavra de Deus essa noite, tá bom? Então, lhe convido para orarmos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus eterno e bendito, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Junto com ele vem a tua misericórdia, que se renova sobre as nossas vidas a cada dia, a cada manhã. Junto com ele vem o teu cuidado e a tua proteção. Ó Deus, e nós te louvamos porque podemos sentir dia após dia, ó Pai, o teu cuidado sobre as nossas vidas. Não negamos as lutas, não negamos os desafios, muitos obstáculos dos quais temos que passar, mas compreendemos perfeitamente que provações e tribulações fazem parte do processo do nosso amadurecimento cristão, do nosso caráter e também do desenvolvimento da nossa fé. Queremos, Senhor, te louvar em qualquer que seja a circunstância das nossas vidas. Te apresentamos esse momento, Senhor, te entregamos esse tempo de estudo da tua palavra. Eu te peço por cada irmão que vai estar cultuando a ti, ó Deus, através dessa transmissão. Que seja proveitoso, que seja edificante e aplicável, ó Pai, a tua palavra às nossas vidas, ó Pai, aos nossos corações. Assim nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Amém? Que bom. Eu queria lhe convidar para você abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. E queria que você mantivesse sua Bíblia aberta. Domingo passado, nós estivemos nesse texto e falamos, né, sobre esse primeiro elemento que aparece. Há dois elementos aqui no texto que aparecem, o sal e a luz, e todas as suas implicações para as nossas vidas. Como eu falei domingo, o texto ele parece ser de simples compreensão. Uma leitura bem atenta permite, né,
que você já entenda muita coisa e possa imediatamente tirar as aplicações para as nossas vidas. No entanto, a gente sempre pode conhecer um pouco mais, fazer novas descobertas sem fugir, né, sem inventar coisas, mas que está dentro do texto, que às vezes passa desapercebidos aos nossos olhos. Domingo nós falamos sobre o sal e colocamos várias situações para entender que essa implicação tem mais a ver com a nossa vida individual do que com o coletivo. E nós vamos então fazer a leitura e aí vamos jogar luz, né, para que a gente possa tirar o melhor proveito da palavra de Deus. Amém? Então, nos diz assim, a partir do versículo 13 novamente. Nós vamos fazer uso do versículo 14, mas vamos ler todo o texto. Vamos fazer uso principalmente do versículo 14, mas vamos sim explorar todo o texto, inclusive lendo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se esconde uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Então, entendendo que nós estamos no conhecido Sermão do Monte. Esse sermão que o Senhor Jesus Cristo profere e que dá direcionamentos muito contundentes para a nossa caminhada cristã, nossa identificação com Cristo. Ela inicia com as bem-aventuranças, vai do capítulo 5 ao capítulo 7. No capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo faz a conclusão desse sermão, fazendo aquela analogia, aquela comparação do homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha e do homem tolo, nécio, que construiu a sua casa sobre a areia. É do capítulo 5 ao capítulo 7 que está aqui o conteúdo do Sermão do Monte. E é muito interessante como o Senhor Jesus Cristo conclui, né? Aquele que escuta essas palavras e as pratica, né? Ele coloca lá no final do sermão e faz a comparação. Então, eis aqui um lugar na Bíblia que requer, toda a Bíblia requer, né? A gente usa, às vezes, como força de expressão algumas colocações, mas aqui requer uma atenção, deveria ter da parte dos crentes, em um texto tão pequeno, tão direto, deveria haver uma atenção tão grande por nossa parte. A gente deveria, sim, conhecer esse texto e as suas aplicações e viver essas aplicações, porque é logo depois que o Senhor Jesus Cristo profere ali as bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças, vale mais uma vez lembrar, elas são verdades no coração de uma pessoa que tem um relacionamento com Cristo. Essas bem-aventuranças, o ter sede e fome de justiça, o ser manso, o ser humilde, ser pacificador, ser misericordioso, não é uma coisa dada a todo o mundo. É uma coisa que só é possível, só é desejada
no coração de quem tem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Esses são aspectos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E porque nós nos identificamos com Ele, então nós almejamos também as mesmas coisas. E é saindo das bem-aventuranças que o Senhor Jesus Cristo coloca esse ensinamento, né? Usando esses dois elementos, o sal e a luz. Ele diz, vós sois sal, vós sois sal da terra e luz do mundo. Bom, como domingo nós tratamos até de forma exaustiva a questão do sal, né? E aí está gravado a mensagem, se depois você quiser ver, nós não vamos voltar a tratar a questão desse elemento, mas sim a questão então do versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, uma vez que nós analisamos o versículo 13, não fica tão difícil de analisarmos o versículo 14. As colocações do Senhor Jesus Cristo, elas são iguais no que diz respeito àquilo que nós devemos ser. Nós entendemos o que somos com as bem-aventuranças. E com o versículo 13 e o versículo 14, o desafio daquilo que nós devemos ser. Então, o chamamento de atenção é o mesmo, vós sois. É uma colocação para os crentes, para os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas, para mim, particularmente, irmãos, esse elemento luz, ele ainda traz um brilho a mais e um desafio a mais do que o primeiro elemento sal. E olhe que a gente viu tanta coisa que tem que ser aplicada nas nossas vidas em relação a essa comparação do elemento, né? Quando nós somos comparados como sal da terra. Mas aqui, nessa comparação da luz, tem algumas coisas que ainda são mais profundas, pelo menos particularmente para mim. Quando eu leio esse texto, quando eu estudo sobre esse texto, eu fico maravilhado com todo ele, e esse elemento luz nos chama demais atenção. Então, fica mais fácil de entender. Agora, vamos pegar aqui a mesma condição. Vós sois sal da terra. Nós entendemos que essa terra é a humanidade, é a raça humana. Nós temos uma função para cumprir no meio da raça humana. Vós sois o sal, é o elemento. E nós então vimos que por que nós temos uma função no mundo, na terra, entre os homens? Porque esse mundo está perecendo. Esse mundo está morto nos seus pecados. E aí a gente entende o aspecto do sal. Bom, da mesma forma, aqui nós precisamos entender primeiro porque o Senhor Jesus Cristo olha para o seu discípulo e diz: vós sois luz do mundo. Lógico, o entendimento é imediato. Bom, se Jesus está dizendo para algumas pessoas que elas são a luz do mundo, isso significa dizer que o mundo está em trevas. O mundo está sobre densas trevas, está sobre escuridão. O mesmo princípio aplicado do sal. Está em trevas, está em escuridão por causa do mesmo problema. O problema da humanidade é um só. E dele se origina todas as outras mazelas que conhecemos no meio do mundo. O problema da humanidade é o pecado. O pecado. Porque o homem tem essa condição de pecar, então é da raiz, né, do coração, de que vai sendo produzido, né,
os pecados, porque nós temos uma fonte que cria, que gera pecados. Então, por que Jesus diz aos discípulos, vós sois luz do mundo? Porque o mundo não tem luz. O mundo está escuro. O mundo está em trevas, por conta da sua condição pecaminosa. Porque o homem está, a humanidade está, então, em pecado. Veja, mais uma vez, eu preciso chamar a nossa atenção para entendermos aqui o que eu já coloquei no nosso último encontro. Vós sois a luz do mundo. E entenda, mais uma vez, é vós, somente vós. Jesus não está falando para todas as pessoas, não está falando para o mundo inteiro, ele está se direcionando para um grupo de pessoas. Vós sois a luz do mundo. Vós, os discípulos. Então, fica claro aqui o problema do mundo. Trevas, escuridão. Isso é claro na nossa mente. Mas nós devemos entender ou lembrar de algumas coisas. Queridos, ao longo da história humana, o que nós temos tido, séculos após séculos, são grandes descobertas. São cada vez mais o homem se tornando mais intelectual, mais conhecedor, grandes pensadores, filósofos de séculos passados, até hoje citados até por nós mesmos, crentes, grandes homens, né, de conhecimentos vastos na ciência, na educação, as grandes descobertas que foram feitas ao longo dos séculos, muitos reavivamentos, muitos momentos em que pareceu que a humanidade estava se descobrindo ou descobrindo a fórmula correta de se viver através de pensamentos, através de filosofias, através de uma nova descoberta, né? Isso vem ao longo dos séculos. Agora, é muito interessante que já se pensou que a humanidade teria chegado num ponto de crescimento, de descobertas, que seria o máximo para que a humanidade vivesse em plena paz. Na verdade, quando nós olhamos um pouco aí dos filósofos, né, dos mais conhecidos, todos esses filósofos, uma coisa que nós identificamos é que todos eles pensaram alguma coisa sobre a vida, todos eles tentaram explicar alguma coisa sobre a razão da existência do ser humano, todos eles disseram alguma coisa, mas nenhum deles tiveram condições de afirmar nada. Eles pensaram, eles criaram um pensamento, muitos deles tão profundos, né, tão interessantes. Um acha que a razão da existência humana é por isso, outro por isso, mas nenhum deles, e na verdade eles admitem que nada disso, nada dos seus pensamentos é algo plausível, algo definitivo, é só um pensamento. E é lógico que em meio ao desenvolvimento do conhecimento, né, da sabedoria que o homem vai adquirindo, por exemplo, é muito conhecimento. A humanidade tem enriquecido de conhecimento. Nós vivemos então em um momento, né, o século XXI, dessa expansão, por exemplo, da internet, né? Que negócio, que o mundo todo na nossa casa, na palma da nossa mão. Então, a humanidade tem crescido no conhecimento.
mas no conhecimento de coisas, no conhecimento de leis mecânicas, em princípios científicos. Isso, de alguma forma, é uma luz na humanidade. O conhecimento adquirido pelos homens, o conhecimento desenvolvido pelos homens, os pensamentos, é uma luz. E isso vem sendo desenvolvido ao longo de toda a história da humanidade. Mas essa luz é tão superficial. Essa luz não é a verdadeira luz. E tanto não é que com todo esse conhecimento, com todos os pensamentos, com todas as descobertas, com todo o progresso, não é paz que o mundo tem. Ou é? Todo esse conhecimento, toda a filosofia não tem trazido ao mundo a paz que o mundo espera ter, ou que o mundo almeja ter. Então veja, há uma luz, sim, o conhecimento, o desenvolvimento de tantas coisas, de muitas coisas que são benéficas, né, para a humanidade, que nós fazemos uso todos os dias na área da ciência, da saúde, da tecnologia, enfim. Mas é uma luz superficial. Vamos lembrar que Jesus disse para os seus discípulos: vós sois as luzes do mundo. E eu quero falar um pouco mais na frente sobre isso. Então, essa luz que o Senhor Jesus Cristo trata com seus discípulos não é exatamente esse enriquecimento da sabedoria humana. A sabedoria humana não traz as respostas que a humanidade tanto procura. Há situações que todos ficam muito perdidos, como é o caso que nós estamos vivendo agora por conta dessa pandemia. Então, há uma luz, essa luz é superficial. E aí, eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios 1 e 21. Se você está com a sua Bíblia aí, então folhe comigo, texto muito conhecido. Inclusive, nós, domingo passado, fizemos uso dele. Mas vamos ler novamente aqui, para a gente explorar aqui um pouquinho. Estou pegando aqui. Um instante, por gentileza. Ok. Nos diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Interessante, né? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Então veja, todo o conhecimento da humanidade adquirida pelos homens e desenvolvido pelos homens, que traz benefício à humanidade, mas isso ainda não dá a eles, então, essa condição do relacionamento com Deus. Eles não conhecem Deus. Pelo contrário, né? Muitos se tornam, na verdade, até questionadores da existência de Deus e incorrem nesse caminho tão ruim e perigoso, né? Que é o ateísmo. Então, toda a sabedoria humana, toda a filosofia, tudo que se faz em relação à salvação, em relação à adoração a Deus, em relação a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ou como trazer a verdadeira paz e trazer a verdadeira mensagem que pode clarear, que pode iluminar o mundo, não depende dessa sabedoria humana, por mais que ela seja importante para nós, mas no aspecto do relacionamento com Deus, ela não é nada. Ela é uma luz
mas é uma luz superficial. Aí o Senhor Jesus Cristo diz para os seus discípulos, né? Para pessoas simples. O mundo ele não tem respostas para explicar a razão da vida, o propósito da vida. E Jesus deixa isso claro, né, para pessoas simples, para aqueles que estão, então, com ele ali, lhe ouvindo, e ele, então, se direciona para essas pessoas e diz que eles são a luz do mundo. São pessoas simples, são homens humildes, mas estão com eles, está com eles e neles. Essa condição de jogar para o mundo a luz verdadeira, a luz libertadora, a luz que dissipa as trevas, a luz que explica o sentido da vida, a luz que revela de fato a glória de Deus e a condição pecaminosa dos homens. Jesus Cristo começa atribuindo isso a pessoas que estão buscando, que estão com Ele, que têm esse relacionamento com Ele. Então, ser luz, nesse caso aqui, tem um aspecto mais profundo. E esse é o ponto da pregação que eu mais queria chamar a sua atenção. Tenha essas primeiras colocações aí como um jogar mesmo, uma luz para que a gente possa, então, entender esse ponto aqui que para mim é da mais suma importância. O que é ser luz do mundo, então? Isso é uma condição dada a quem crê no Senhor Jesus Cristo. O mundo está em trevas. Qualquer pessoa que não tem um relacionamento perfeito com o Senhor Jesus Cristo, ele não está na luz, ele está em trevas. Essa é a primeira condição de cada pessoa. Nós só temos luz quando estamos, então, em Cristo. Então, ser luz é uma identificação com Cristo. Ou seja, aqui nós temos que recorrer ao assunto, ao tema da natureza do crente, da natureza do cristão. O que é ser luz? Aqui revela a nossa natureza, a natureza do cristão. Ou nós somos trevas ou somos luz. Os dois aspectos, eles revelam a nossa natureza, a quem pertencemos, a quem servimos, quem somos, a quem adoramos. Aqui tem a ver com a nossa identidade, aquela identidade lá do Gálatas 2:20. Mas abra comigo em João, capítulo 8, versículo 12. Eu sei que o meu irmão, minha irmã sabe de qual o versículo, mas vamos abrir, né? Eu sou a luz do mundo. João 8 e 12. Veja o que é que nos diz. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. E ele diz: Vós sois a luz do mundo. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Como é que se resolve aí a equação? Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas.
Mais uma vez eu lhe chamo sua atenção para você entender que o mundo está em trevas. Há uma luz. Ele diz, eu sou a luz, e ele diz para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Aqui fica claro que é uma questão de identificação, de natureza. Nós só podemos ser luz se nós estamos em Jesus. Nós só somos luz, alguém só pode ser luz, luz verdadeira, a luz que dissipa as trevas, se alguém tem esse relacionamento com Cristo. Não é que nós somos a luz primária. Nós somos a luz porque nós vivemos a vida de Cristo em nós. Ou Cristo vive a sua vida em nós. Melhor colocado. Cristo vive a sua vida em nós. Logo, um discípulo, uma pessoa que tem um relacionamento com Cristo, brilha. Ele é luz. Ele dissipa as trevas. Então veja como é tão importante. Porque o aspecto, o elemento luz, tem a ver com a natureza. Se temos um relacionamento com Cristo, somos luz. Ele vive em nós. Já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Se nós não temos um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo, então a nossa natureza é a de trevas. Eu queria que você abrisse comigo em 1 João, capítulo 1. 1 João, não é o Evangelho, é a carta de João. 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Você encontrou? Então nos diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não há como nós sermos luz e andarmos nas trevas. Ou nós somos luz e essa luz brilha e nós vivemos como filhos da luz, ou nós estamos mentindo ou nos enganando. Não é possível. Não há compatibilidade. Veja, meu irmão em Cristo. Veja a nossa natureza. A natureza do cristão, do crente, revela a vida de Cristo em nós, e nele não há trevas nenhuma. Veja como nós não podemos viver uma vida de igualdade ao que vive o mundo. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz. O profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico.
nenhum outro profeta no Velho Testamento faz referência ao Cristo da maneira que Isaías faz. No capítulo 42, versículo 6, você não precisa ir lá. No capítulo 49, versículo 6. No capítulo 9, versículo 2. Fazendo referência ao Messias, o profeta fala da grande luz que surgiu no meio das trevas para os gentios. É Cristo, é Jesus, ele é a luz. E nós somos a luz do mundo quando temos esse relacionamento, quando ele tornou-se o nosso Salvador, quando ele substituiu a nossa vida. E se isso é um fato, e aqui entra um pouco da questão dos frutos, luz é luz, treva é treva. A natureza revela, os nossos atos revelam a nossa natureza. Se agimos como Cristo, ou se agimos como o mundo. Eu lhe pergunto, ao mesmo tempo que pergunto para mim. E é bom que aqui na live eu estou vendo só a mim mesmo, né? Então é muito interessante. Você tem agido mais como luz ou como trevas, meu irmão? Você tem correspondido mais aos padrões desse mundo ou aos padrões de Deus? Você tem dado satisfação mais ao presente século? Ou você tem sido uma luz que tem apontado, que tem feito as pessoas olharem para as promessas da eternidade? Se você tivesse que fazer uma análise da última semana, dos últimos 15 dias, do último mês, se você tivesse que fazer uma análise desses 6 primeiros meses, com toda essa crise de pandemia, se você tivesse que fazer um resumo, você esteve muito mais brilhando? As suas atitudes revelaram a natureza de Cristo em você? Ou no mundo, os lugares em que você esteve permaneceram escuros, como eles já estavam? Você vai ficar no escuro aqui um segundo. Eu vou pedir aqui a minha assistente aqui. Ela vai apagar. Você vai só me ouvir por alguns instantes. Por causa da outra luz que está acesa ali, você ainda consegue ver um pouco do meu reflexo. Mas a escuridão é a escuridão. A escuridão é a escuridão. Se no momento em que há trevas não existe nenhum brilho, se eu e você chegamos ou estamos no mundo e isso não muda o aspecto, nós precisamos repensar algumas coisas. Porque a luz, por menor que seja o seu foco, um palito de fósforo acesa, uma simples vela acesa, dissipa as trevas. Aonde um filho de Deus, que tem a natureza de Cristo, o caráter de Cristo chega, as trevas são desfeitas, como serão desfeitas agora. Aonde você chegar,
aonde você estiver, aquilo que você fizer, tem que denunciar o caráter de Cristo em nós. Ele está dizendo: vós sois a luz do mundo e somente vocês são a luz do mundo. Esse mundo necessita dessa luz. Eles têm muitas coisas, eles têm conhecimento, eles têm sabedoria, eles têm filosofia, eles têm tudo. Mas nada disso corresponde à paz de Deus que o mundo necessita. Só pessoas simples, pessoas humildes de espírito, que um dia viram esse brilho do Evangelho e renderam as suas vidas a Cristo, é que são os propagadores dessa luz verdadeira. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus. Vós sois a luz do mundo. É uma identificação, é uma identidade. Vocês são porque vocês estão em mim. Vocês são porque eu estou em vocês. O Espírito Santo de Deus atua onde, irmão? Aonde é que o Espírito Santo de Deus está nesse momento? Na sua igreja, a partir da vida de cada um dos crentes. Ou o Espírito Santo de Deus está no mundo? Não, não está. Você consegue entender a seriedade do vós sois a luz do mundo? Você pode abrir comigo em Efésios, por gentileza? Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Pegue a partir do versículo 3, por gentileza. Vamos ler a partir do versículo 3. Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Versículo 3. Mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeie entre vós como convém os santos. E nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum jactanciente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas, por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais praticantes com eles, pois outra hora éreis trevas, porém agora sois luz. Em quem? No Senhor. Sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Queridos, nós fomos tirados do reino das trevas e postos no reino da luz do nosso Senhor. Fomos feitos filhos.
e temos a incumbência de brilhar. Nós temos uma função nesse mundo. Vós sois salos da terra e luz do mundo. Dois elementos que têm uma razão de ser. Nós já entendemos o que somos e agora nós estamos entendendo o que nós devemos ser como uma prática de vida. Qual é a função da luz? Está aqui em Efésios. Quando Paulo faz todo o seu trabalho de explicar o desenvolvimento da salvação, os aspectos da salvação, de que maneira nós fomos salvos, agora Paulo coloca os aspectos práticos da vida cristã. Qual é a função da luz? Nós demos o exemplo nesse instante aqui, apagando aqui as luzes, né? É dissipar as trevas. É trazer para a luz tudo aquilo que está oculto. Agora, querido, se você saiu do texto como eu saí, volte lá em Mateus capítulo 5. Nós vamos partir aqui para a nossa conclusão. Mas me acompanhe. Acredito que você não vai mais sair de casa hoje, né? Capítulo 5, versículo 15. O 14. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador ilumina todos os que se encontram em casa. Essa luz não pode ser ofuscada. Esse alqueire aqui, essa palavra, eu não sei quantos irmãos conhecem, eu conheço essa palavra de pequeno, né? É um medidor. É algo que mede uma quantidade, um alqueire. Aqui, o formato do alqueire a gente não quer discutir. Se quadrado, se redondo. Mas o fato aqui é que o alqueire é algo que atrapalha. Aqui, ele aparece como algo que faz com que seja escondido. É colocado debaixo. É uma medida. Acho que muitos irmãos conhecem, né? Quem trabalhou fazendo farinha nas casas de farinha, vendendo farinha nas feiras, sabe o que é um alqueire. Escondido. É algo que esconde. Querido, o que é que esconde o teu brilho? Será que nós temos consciência de que só nós, vós sois a luz do mundo e somente vós sois? Será que nós temos consciência disso? Por que nós nos envergonhamos diante dos homens do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque nós agimos como se nós não fosse essa luz? O que é o alqueire que está escondendo a nossa luz? Os nossos negócios? A nossa vida, irmãos, deve ser uma vida totalmente aberta e exposta ao mundo. E o mundo, ele precisa perceber esse brilho, e a igreja de Cristo e os filhos de Deus e os crentes no Senhor Jesus Cristo precisam fazer a diferença. Versículo 16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder a luz. Você é acusado porque é crente? Você é apontado por ser crente? Você é apontado por ser um filho de Deus?
Você é apontado por ser um servo, por ser zeloso, você é criticado por isso. Glória a Deus, meu irmão! Glória a Deus! Você está envergonhado disso? É! Você esconde isso! É isso! O brilho que demonstra a essência do que nós somos, o caráter que nós temos. O mundo odeia Cristo. Como eles aceitariam a nós? Quantas vezes diante dos homens nós murchamos? Quantas vezes diante dos homens nós desfalecemos da nossa fé? Quantas vezes nós voltamos para as nossas casas acovardados porque estivemos diante de um mundo perecendo em pecado e em trevas e a nossa luz não brilhou? Não é verdade? Brilhe! Vocês são luz, vocês têm que brilhar, não pode ficar escondida. Essa luz você não acende e coloca debaixo de um alqueire, você coloca alto onde possa iluminar toda a casa. Aqui tem a ver com o nosso testemunho. Ah, pastor, tem muito crente que faz as coisas erradas. Não é luz. Cada qual com a sua natureza. O porco na lama, a ovelha no aprisco. As trevas, trevas. E a luz, luz. Cada qual com a sua natureza. Ah, mas que fulano está lá na igreja e faz tudo errado. A sua natureza, meu filho. Não olhe. Não se baseie. É em Cristo. É Ele que é a nossa vida, é Ele que está em nós, e é Ele que diz, eu sou a luz do mundo, e diz, e vocês são a luz do mundo. Vivam a vida de Cristo, vivam a minha vida. Faça o que é certo. Diga a verdade. Está lá, Paulo, todas as vezes em Filipenses, Colossenses, Efésios, fala da vida prática daquele que é cristão, verdadeiramente cristão. Não tenha vergonha. Nós temos uma função que é iluminar o mundo. E veja como o texto então termina, nos dizendo o quê? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Há uma razão. Nós devemos viver a vida santa, porque as pessoas devem olhar para o cristão e, através das atitudes do cristão, glorificar a Deus, que é o propósito primeiro da vida, da existência. Veja que bênção, que maravilha, que grande responsabilidade nos é colocada. Viver uma vida que faça com que o mundo em trevas perceba o brilho do Evangelho, a maravilha de Cristo e glorifiquem a Deus. Irmãos, eu tenho até medo de fazer a pergunta. E mais uma vez eu lhe lembro que eu estou na live, eu estou vendo só a mim mesmo. Mas quando foi a última vez que alguém glorificou a Deus por causa do exemplo das nossas vidas? Quando foi a última vez que alguém glorificou a Deus
por causa das atitudes dos filhos de Deus. Quando foi? Eu vou encerrar, eu já contei esse exemplo na igreja, eu vou contar aqui de novo, alguns vão lembrar, alguns não conhecem, alguns já sabem. Aquele grupo de irmãos que foram fazer uma visita na nossa igreja em Ubajara, e os irmãos lá de Fortaleza. E quando eles estavam voltando, eles foram parados em uma blitz. E aí, o guarda, averiguando a situação do ônibus, percebeu muitas irregularidades. Os pneus não estavam bons, não tinha cinto de segurança. Eram várias as irregularidades que havia. Então, o guarda decidiu multar o ônibus, o transporte que levava os crentes que vinham de louvar a Deus. E aí, quando o pastor que estava junto com as suas ovelhas naquele ônibus percebeu a coisa, ele foi até o guarda e tentou argumentar. E a argumentação foi mais ou menos assim: pai, seu guarda, nós somos aqui todos crentes. A gente está vindo de um trabalho que fomos realizar, estamos voltando. E não faça isso não. Se aqui fosse um ônibus cheio de gente que viesse do forró, do futebol, tivesse um monte de gente aí bebendo cachaça e tudo. Não, aqui só tem as pessoas que louvam a Deus. Então o guarda olhou para o pastor e disse: é mesmo? O senhor é pastor? Sim, sou. E esse ônibus só tem crentes? Sim, é. O pastor esperando que ia se dar bem, né? Ele disse: pois eu estou muito mais decepcionado e desapontado agora. Porque vocês deveriam ser os primeiros a dar o bom exemplo. Se esse ônibus, na condição que está, estivesse cheio de jogador de futebol ou pessoas bebendo cachaça, até que eu não iria me admirar. Mas de pessoas como vocês, que têm a obrigação de fazer o que é certo, isso me espanta. Você consegue entender, irmãos, como é importante que nós sejamos luz, não superficial, mas luz autêntica. A nossa conduta de vida. Ah, como nós temos que nos arrepender de muitas coisas, irmãos. Ah, irmãos, como nós temos que chorar, porque o mundo não está glorificando a Deus olhando para a igreja. O mundo não está glorificando a Deus olhando para a vida de cada um de nós. Oh, meu irmão, nós precisamos voltar. Olhar para nós. Esse mundo perece, nós somos sal. Esse mundo está em trevas, nós somos luz. Que diferença estamos fazendo nós? E aqui eu encerro lembrando para você mais uma vez uma coisa. Aqui não é um conjunto. Aqui não é a coletividade. Nós somos sal e luz juntos. Somos muitas luzes e um saleiro. Mas isso aqui, essa passagem aqui é individual. Essa passagem aqui não é quando eu estou com os outros irmãos. Isso aqui é quando eu estou sozinho. Eu sou luz. Eu posso me juntar com outros que são luz também. Eu sou sal. Eu posso até me juntar com os outros que são sal também. Mas isso aqui é na vida individual. É no relacionamento individual. Irmãos, talvez eu e você
possamos ter dificuldades de comunicar o Evangelho com palavras, mas comunique com a vida, de maneira que quando você falar, isso seja correspondente. Mas é muito ruim quando falamos e as nossas ações e atitudes desfaz o nosso discurso. Eu posso até não falar, mas se eu agir como luz, no momento em que eu falar pouco ou muito, o mundo irá reconhecer, porque há uma conexão do que está sendo dito com o que o mundo já vê que eu sou. Não, esse homem aí é um homem de Deus, essa mulher aí é uma mulher de Deus. Nós não temos acusações contra ele, contra ela. A acusação que nós temos contra ele e contra ela é que eles são crentes fiéis. Ah, se o mundo tivesse acusação, eu tenho raiva desses crentes. Esse daí é um crente, esse aí é um crente que eu tenho raiva desse crente. Ah, aí sim. Mas para o mundo estar acusando, porque nós dizemos que somos e vivemos como não fôssemos, vós sois a luz do mundo. Nós temos uma função. Desafiadora, né, meu irmão? Essa palavra dura, né? É a palavra de Deus. É uma verdade. 3 versículos. Simples. De simples entendimento. Que nós deveríamos aplicar nas nossas vidas todos os dias. Coletivamente e individualmente. Por isso, viva aquilo que você é. Sal e luz. E não se preocupe com os que vivem de forma diferente. Eu e você temos o dever de vivermos uma vida que faça com que as pessoas glorifiquem a Deus. Olhem para a nossa casa e diga, nós queremos aquilo ali. Olhe para a nossa vida e diga, eu quero aquele exemplo ali. Olhe para os nossos filhos e diga, eu quero que os meus filhos sejam daquele jeito ali. Você deve chegar num ambiente e o ambiente deve mudar porque esse mundo está em trevas e você é luz. Se você chega e o ambiente continua o mesmo, alguma coisa está errada. Amém? Glória a Deus. Vamos então orar. Nosso gatinho está participando aqui do culto. Todo dia ele dá essa passada, né? Não tem nada não. Deus é bom. Vamos orar. Eu lhe convido para nós orarmos. E antes de orar, deixa eu lhe dizer que de manhãzinha cedo, de 6 às 7 horas da manhã, nós estamos de volta com o Café com Fé. Estamos fazendo a transmissão tanto pela página da rádio, Feiticeiro FM, como também pela minha página. Então você pode estar despertando de manhãzinha e estar nos acompanhando no Café com Fé. Sim, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Pelo decreto do governo do estado, dia 20, começa então o primeiro momento que as igrejas podem reabrir. E elas podem reabrir com 20% da sua capacidade. Então, isso é a partir de domingo. Eu acredito que as igrejas ainda não vão... Acho que só entra em vigor na segunda-feira, né? O decreto encerra no dia 20. De qualquer maneira, eu já lhe antecipo que nós, Igreja Cristã Evangélica em Tamboril, ainda não iremos para o templo domingo. Domingo nós ainda faremos a nossa transmissão aqui pela live, porque vamos esperar como é que a coisa realmente fica. E uma outra situação é porque é muito complexo para uma igreja do porte da nossa, aqui no interior. Na capital é mais fácil, os irmãos podem fazer 3 cultos, 4 cultos, mas aqui nós não temos essa condição. Então a igreja pequena não tem como a gente trabalhar 20% da igreja. Então nós vamos esperar que a igreja é verdade, até o gato, louva a Deus, a irmã colocou aí. Nós vamos esperar que a coisa ande mais um pouco, a gente entenda melhor a situação e provavelmente a gente só volte para o templo
com mais irmãos quando estiver liberado pelo menos para 50% da capacidade. Estou só antecipando isso para que os irmãos já saibam que domingo, independente de algumas igrejas já estarem abrindo ou não, nós ainda não faremos, porque temos dificuldade de trabalhar com 20% da capacidade. Iremos esperar por 50% da capacidade e vamos nos organizando por aqui, tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Vamos nós. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus Eterno, muito obrigado, Senhor, por esse momento, um momento desafiador da Tua Palavra, ó Deus, que chama os nossos corações à reflexão, ó Pai, do entendimento daquilo que o Senhor disse que nós somos. Ó Pai, somos, ó Deus, sal e somos luz. E isso não são simplesmente colocações vazias. Isso é parte do nosso caráter cristão. Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos ajuda, Senhor, a viver, Senhor, dentro dessa realidade e conformidade. É desafiador vivermos assim nesse mundo, mas é dessa forma que o mundo pode reconhecer a Jesus e glorificar a Deus. Abençoa os meus irmãos, cada um deles que estão comigo nessa transmissão, os que vão ouvir essa mensagem em um outro momento. Abençoa suprindo as suas necessidades, fortalecendo e encorajando. Eu te peço também, Senhor, pela a fé de cada um, que não haja esmorecimento, desfalecimento, de maneira nenhuma. Pelo contrário, esse tempo que nós estamos isolados, em quarentena, esteja sendo desafiador ao nosso coração para te servirmos melhor do que o que já fazíamos, se é que a gente fazia, ó Deus, quando tudo isso passar. Senhor, nos abençoe. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, um grande abraço. Deus abençoe cada um de vocês. Deixa aí o seu likezinho, compartilha, né? Dá uma compartilhada, deixa a sua mensagem aí para me saber que meus irmãos estavam comigo. Às vezes na transmissão não dá para saber todas as pessoas que deixaram mensagens, tá bom? Mas eu quero então depois poder curtir aí e devolver a mensagem. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente. A gente se encontra aqui na live domingo, 7 horas da noite. Deus abençoe, se o Senhor Jesus Cristo não tiver voltado. Deus abençoe, tchau, beijo no coração.